Filipenses capítulo 2. Nós estamos na série de mensagens, termina hoje, obediências, exemplos e resultados da nossa vida. Falamos sobre vários personagens, mas nenhum personagem se iguala a Jesus Cristo de Nazaré, nenhum. Ninguém chega aos pés, somos infinitamente menores do que Jesus, ninguém é igual a Ele. Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é a pessoa que nós devemos seguir. Aí Paulo, em uma consideração muito importante, na carta que ele escreve à igreja lá de Filipos, aos filipenses, Paulo ele começa dizendo: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, cuidar da vida do outro, não só da sua, mas no bom sentido. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo o que devia apegar-se, ele devia apegar-se a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vendo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediente até a morte, morte de cruz. Pois por isso Deus o exaltou. Por quê? Porque ele foi obediente. Por isso, quando tem um por isso, tem um motivo. Por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coloca a mão à altura do seu coração. Pai, é a Tua palavra que foi lida, sabemos que ela é abençoada por excelência. O que pedimos então? Que o Senhor nos abençoe, abençoe o meu coração, nossos corações, nessa manhã, para que essa palavra possa germinar e gerar frutos, e que esses frutos permaneçam para a glória do Teu nome. Diga amém. Existem duas coisas importantes nessa introdução. A primeira, todo mundo quer Jesus Cristo como o Salvador, porque nós queremos ser salvos. Ao invés de irmos para o inferno, queremos ir para onde? Para o céu. Essa é algo defendido por todos os cristãos e não cristãos também. Todas as outras religiões de alguma forma pregam um céu, seja uma reencarnação melhor, seja um paraíso, né, cheio de virgens, como o islamismo. Algum lugar prega um paraíso. E todos nós, seres humanos, independente da religião, nós não queremos de forma nenhuma ser lançado nas trevas, ou ter uma vida pós-morte, olha só, sofrendo. Todo ser humano, ele pensa o melhor para si. É claro que às vezes ele não toma os melhores caminhos, ele não entra nos melhores caminhos, mas todos nós queremos. Então nós, quando encontramos Jesus, nós vamos pelo apelo de ter Ele como Salvador da nossa vida. Nos apresenta uma vida destituída dEle, e nós queremos nos acertar. Falamos que isso então se torna conversão na nossa vida, mas de fato nós queremos uma salvação. Outra coisa é ter Jesus Cristo como Senhor, já difere um pouco. Não é a mesma coisa tê-lo como Salvador. Salvador é aquele que salva, resgata. Senhor é aquele que manda, é aquele que dá ordens,
é aquele que define. São coisas distintas. E Paulo, todas as vezes que ele vai apresentar Jesus Cristo em suas cartas, ele diz: o Senhor e Salvador. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu quero introduzir essa linha de pensamento? Porque Jesus, por ser o nosso modelo, ele fala claramente, ou ele age de forma a nível de uma obediência profunda. Ele vai para uma linha a qual nós precisamos, observar claramente, porque se eu quero ser como ele é, eu tenho que andar no caminho que ele andou. Aí, meus queridos e amados irmãos, nessa manhã, algo muito importante é falar a respeito do Jesus como Senhor, aquele que determina. O texto lido, se nós voltarmos no verso 5 em diante, ele nos ensina algo muito importante. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Paulo, ele fala: queridos cristãos que estão lá em Filipos, eu vou dar uma receita básica para vocês, que vocês possam ter a mesma atitude, que vocês possam refletir a imagem, ter o mesmo comportamento que Jesus teve, as atitudes. E o versículo 6, ele continua enfatizando que, embora sendo Deus, talvez, querido, para nós meros mortais, seres humanos, que dependemos dele, obedecer, mesmo às vezes sendo difícil, não é tão. Agora imagine Deus se submetendo a uma ordem, Deus se submetendo a isso. Embora sendo Deus, Paulo está afirmando que Cristo é Deus. Aqui no Novo Testamento, Paulo afirma: ele é Deus. Ele não considera isso. Ele não considera que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele diz: eu não me apego nisso, eu me desfaço disso. Embora sendo um Deus só, mas em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Filho, ele se coloca na posição de servo, de obediente, de modelo a ser seguido, de não ditar regras, mas obedecer às regras, de não inventar, como eu disse aqui há 2, 3 domingos atrás, inventar uma história e querer ir por aquela história, mas obedecer o que já está definido na história. Ele não se apegou a isso, era algo que devia se apegar, era algo que devia ter uma consideração. E aí no versículo 7 ele continua, Paulo falando do Cristo servo. Ele esvazia-se. Então a primeira coisa, eu não me apego e eu me esvazio. Esvaziar de quê, pastor? Daquilo que eu tenho dentro de mim, que faz com que me impeça de caminhar num trilho da obediência. Eu me esvazio. E vindo a ser servo, porque a pessoa só consegue servir se ela se esvaziar de si mesma. É impossível servir alguém se o meu eu fala mais alto, brada mais alto dentro de mim, se o meu eu, ele está acima de tudo. Eu tenho que me esvaziar, aí eu sou servo, ao ponto do Deus que cria tudo se tornar homem, diz o texto. O Deus que cria todas as coisas, ele vem semelhante a homens, porque a Bíblia diz que nós somos filhos da desobediência, por causa de Adão, o primeiro homem, feito de barro pelas mãos de Deus.
Então Cristo, ele tinha que vir homem, morrer na cruz e mostrar que era possível obedecer ao Pai, até que, se fosse necessário, morrer em obediência, coisa que nós não fazemos. Você morreria em obediência? Preste muita atenção no que Paulo está nos ensinando, que eu tenho que ter a grandeza de me parecer com Jesus Cristo. E ele continua dizendo no verso seguinte: em sendo encontrado em forma de homem, 100% homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ele entra na história da humanidade como homem de uma forma natural. Cristo, ele, embora sendo concebido de forma milagrosa pelo poder do Espírito Santo, não foi necessário, a relação íntima de um homem com uma mulher para gerar Cristo, mas no poder do Espírito, de forma poderosa, ele entra de uma forma natural. Irmão, quando eu começo a pensar no Deus homem, na humanidade de Cristo, que para mim é fantástica, eu fico assim, eu entro em parafuso. Você já imaginou? Imagine comigo, pense comigo, o Deus 9 meses no ventre de uma mulher. Pense, tudo isso para cumprir, melhor dizendo, a ordenância da obediência, que se por um homem entrou o pecado no mundo, a salvação vem através de um homem, que é Jesus Cristo. Se um fez com que todos morressem, Jesus veio para que todos vivessem. Ele anula a maldição, ele cancela o mal. Aí eu imagino de que forma que ele teria que ter vindo, porque não existe um roteiro mais lindo do que esse. Somente Deus, para criar um roteiro de o soberano do universo, entrar no ventre de uma mulher e resgatar o ser humano. Aí imagine os 9 meses de gestação, os 9 meses, ele dentro daquela barriga, todo apertadinho. Eu não sei, irmão, para você pode parecer insignificante, para você e para nós, às vezes nós não estamos entendendo essa dimensão, essa profundidade, mas o Cristo, que veio em forma humana para obedecer, ele não somente isso, mas ele fica ali, dentro daquele ventre durante 9 meses, o Deus que criou tudo, como é que estava a cabeça dele ali? Ele poderia muito bem parar com tudo, analisar, falar: para que eu estou dentro desta barriga? Para que eu estou aqui nesse lugar apertado, se o que eu crio não tem limites? O que eu crio é o universo. Eu crio um oceano gigantesco. Para que eu vou me apegar a isso? Para mostrar o quê? Para quem? Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu sou Deus. E ele, sendo Deus, não precisa provar para mim que ele é Deus. Ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus, nem para nenhum ateu. Ele é Deus. Ele não vai deixar, ou vai ser mais Deus, provando para mim que ele é Deus. E se eu crer nele ou não, e se eu não creio, ele não vai deixar de ser menos Deus por isso. Ele é Deus. Aí ele fica, ele se humilha, ele nasce criança, bebê. O Deus que fez o sol, as estrelas, as galáxias, que existem mais de bilhões de galáxias, não só a nossa, porque a nossa mente é pequena, existem bilhões de galáxias nesse universo. Esse Deus, ele precisa de alguém dar banho nele, porque ele entra no caminho da obediência.
ele não se considerava acima dos demais na forma de homem. E aí ele entra na história. E ao entrar na história, ele começa a demonstrar que a obediência não é uma vontade que nós nutrimos dentro de nós. A obediência é uma atitude. A obediência não são palavras bonitas, mas obediência é um estilo de vida. E ao viver isso, ele vai demonstrando. E desde quando ele se torna homem, nesse versículo, até a cruz. E terça-feira aqui, quem esteve no Tadel, foi falado sobre Getsêmani e sobre Calvário. Que ele vai até as últimas consequências para obedecer ao Pai. E a obediência, conforme diz a nossa série de mensagens, resultados, ou melhor, exemplos e resultados, na vida de Cristo não é diferente. Ele vai, ele morre. Ele fisicamente morre ali. Espiritualmente não, mas fisicamente sim. Mas na onde? Na cruz, que era o lugar de pendurar os malditos. Era lugar de pendurar os ladrões, os marginalizados, os que não mudavam de vida. Ali pregavam-se eles, expondo-os publicamente. Quem passava, viam as pessoas crucificadas e falava: bem feito, esse merece. Esse aí fez algo digno de morte. Mas ele não. E ele se submete a isso em obediência até a morte. Paulo está dizendo nesse versículo. Mas não é uma morte comum, é uma morte maldita. Então o roteiro que ele mesmo escreve é de ensinamento, é pedagógico, é nos levar a um ensinamento de posição. Então aí eu entro por esse caminho. Eu não obedeço a Deus simplesmente por medo do inferno. Eu obedeço como estilo de vida. Eu não obedeço a Ele simplesmente porque Ele está me livrando de um lago de fogo eterno. Mas eu obedeço porque Ele é o caminho. O amor dele me compra, me resgata, me transforma. Aí Paulo fala: olha, ele fez isso. Ele negou a si mesmo, se humilhou, fez forma de homem. Ele nasce, ele vive, ele morre numa cruz de uma forma maldita para pagar a minha dívida. Ele faz tudo isso. Aí o versículo 9 vem o quê? Vem a redenção. Primeiro vem a obediência, depois vem o resultado. Por isso Deus o exaltou. Por isso o quê? O que eu acabei de falar até agora. Por isso que Deus o exalta. Deus o coloca por cima. Deus não o coloca por baixo. Por isso Deus o exaltou, Deus Pai, na triunidade, na complexidade, mas na compreensão espiritual da Trindade. Deus o exalta. Só que Deus apenas não o exalta, porque Deus já te exaltou um dia. Deus já me exaltou diante de uma situação, mas a mais alta posição. Olha o resultado da obediência. Deus pega o Cristo, Jesus o Cristo, né, o ungido de Deus, e o coloca acima, tipo como que se fosse esse púlpito, esse pedestal onde está essa água, o nível maior, Deus o coloca. Por quê? Porque ele obedeceu. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e dá um nome a ele, um nome a ele, acima de todo nome.
Humanamente falando agora, humanamente falando, esquece o espiritual. Cristo é o nome, Jesus Cristo, mais mencionado em todo o planeta, independente da religião. Esqueça o espiritual, vamos falar de coisa natural. Jesus Cristo, ele é a pessoa que divide antes e depois dele a história. Estou falando isso de forma natural. Isso aí acontece aqui, na China, no Japão, em qualquer lugar. Até em Israel. Ele é o nome mais mencionado. Adorado ou não, entendido ou não, é o nome. E na glória ele é o nome que está acima. Ele recebe, Deus entrega a ele por um fator de obediência, um caminho que nós seres humanos às vezes não o seguimos, desistimos, não aceitamos. E aí Deus entrega uma posição a ele e fala: você merece esse lugar. Aí entra na questão do tema da mensagem: obediência, exemplos e resultados. Aonde você está hoje como pessoa? É a colheita da tua obediência ou não? O que está acontecendo hoje com a sua vida é o resultado de quê? Aonde você está, o nível? Porque aqui eu estou falando de níveis, posição, nome acima. Eu estou falando de níveis. Aonde você está hoje, em qualquer área da sua vida, significa o quê? Que Deus o colocou. E Deus é justiça. A Bíblia lá em Apocalipse diz que do trono de Deus, os alicerces desse trono é justiça e juízo. Deus está sentado num trono, é bem claro a Bíblia, e fala que esse trono está fixado em dois alicerces, justiça e juízo. E Ele aplicou uma justiça na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Baseado em quê? Ao que eu plantei. Ao que eu plantei. Jesus Cristo, Ele entra na humanidade e Ele vai obedecendo, todo momento Ele vai obedecendo. Você não vê Cristo murmurar, você não vê Cristo dizendo: eu faço amanhã, faço, mas vou fazer depois. Quem já viu isso aí? Aqui não, mas né? Aqui não tem isso, aqui só tem crente canela de fogo. Né? Aí Deus, na sua humanidade, vai obedecendo. Ele precisava, gente, olhe para mim, irmão, não. Mas por que Ele faz? Para mostrar para nós de forma humana que é possível obedecer em qualquer situação, mesmo que seja um período de morte. Quem aqui, não precisa se expor, mas pensa aí, quem aqui já mentiu porque se falasse a verdade alguém se dava mal? Esse visto significa o quê? É a mão levantada? Não, mas se eu falasse a verdade, o guarda ia me multar. Se eu falasse a verdade, minha mulher ia separar de mim. Se eu falasse a verdade, o pastor não ia deixar eu cantar. Se eu falasse a verdade, o meu pai iria tirar minha pensão e me bater. Mas então eu não fui fiel até a morte. Em Apocalipse, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala a respeito da fidelidade, né? Abra tua Bíblia comigo, se você quiser, ou então acompanhe a leitura, Apocalipse capítulo 2, verso 10.
Depois nós vamos voltar para esse texto. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Ser fiel até o quê? A morte. Quanto tempo de casado você tem, Del? Não, perguntar para Raquel é melhor. Quanto tempo, Raquel? Não, perguntar para homem, data, negócio, mata o cara, depois ela não faz almoço para ele. Não é? Quanto tempo, Raquel? 17. Viu que ele demorou? Ele começou a contar no dedo. Aí já ia perder o almoço. Estou te ajudando. 17. Bom, né? Vamos aplaudir o Idel, 17 anos. Que lindo. Ser fiel até a morte, não até os 18. Eu vou fazer 25 anos de casado. Não tá bom, é até a morte. Cleovair, quantos anos de casado? Que lindo, vamos aplaudir esse casal? Cleovair, até a morte. Isso aí não é nada, até a morte. Estou te falando. Até a morte. Ser fiel até a morte. É o nível de obediência, fidelidade que Deus nos coloca ou nos prova. É o caminho da obediência. É o caminho correto a ser seguido, a ser desenvolvido na nossa vida. Sabe, gente, eu tenho visto muito isso nas nossas vidas, um cristianismo um pouco maquiado, mais religioso. Um exemplo, a religião. Quero falar um pouco na próxima semana, nos próximos dias, sobre religião. Religião é algo que a gente cria para buscar Deus. Cristianismo é totalmente diferente. É Deus vindo até nós e nos salvando. Totalmente diferente. Aí eu vou ali, que eu vou criar, ou então eu vou criar um ambiente. Aí eu jejuo, crio um ambiente para Deus manifestar nesse ambiente. É religião. Não que o jejum é errado, a oração é errada. Ou então eu vou naquele determinado lugar, porque Deus só se manifesta lá. Aí eu me preparo, vou naquele lugar. Isso é religião. Por isso tem muitas pessoas que vêm para a igreja religiosamente, para o templo. Por isso que tem pessoas que vivem uma vida religiosa demais, mas pouca intimidade. Quando Deus pede alguma coisa, Ele não consegue realizar, porque Ele está querendo criar uma vida de religião. Vamos criar um ambiente aqui, então toca o teclado bem suave, coloca um fundo musical e deixa que vamos criar um ambiente religioso. Não, Deus Ele excede, Ele está acima disso. Deus se manifesta poderosamente pela graça dEle. Deus não manifesta só aqui nessa parede, nessas 4 paredes. Deus se manifesta o tempo todo, irmão. Quando você estiver em qualquer lugar, Ele se manifesta. Em qualquer ambiente. Você digitando um WhatsApp, você assistindo uma televisão, Deus está contigo. Eu não preciso criar um ambiente para Deus falar, para ouvir Deus, porque isso é religião. Não tem isso, gente. Só que a gente é fanático por esse ambiente religioso. Fanático. Não toca aqui que isso aqui é santo. Não, isso aqui, irmão, é aço, sei lá o que é ferro, aço, isso aqui é vidro. Quem está entendendo? Isso aqui não é santo, não, isso aqui é aço e vidro. Isso aqui é madeira. Só que a gente cria um clima esotérico. Só que a gente não entende que Deus está além disso. Deus está olhando a minha atitude no dia a dia, olhando o que eu faço com a minha esposa, quando ela está presente ou não. Quem está entendendo?
Aí quebra a gente. Nossa religiosidade cai, a gente fica meio... Por isso que quando Jacó teve um encontro lá no Val de Jaboque, e Deus arrancou um pedaço do nervo dele, da coxa, ele caminhava assim. Quem é aquele cara? Aquele lá que encontrou com Deus se deu mal. O que aconteceu na vida dele? Ficou manco. Deus marca a gente, irmão. Há um antes e um depois. Só que aí o caminho que Ele mostra é o Cristo Senhor. O que vai, né? E algumas coisas aqui, Deus pede para uns algumas coisas, para outro outras coisas. Só que ser cristão é homogêneo. É para todos nós. Às vezes Deus vai pedir particularmente algumas coisas para mim. E às vezes particularmente Ele pede para você algo só para você. Mas de forma de ser cristão, Deus mede a gente por Cristo. Cristo é o modelo. Ele é o nível a ser atingido, embora impossível ser atingir o nível dele. A gente consegue aí 0,5%, 0,02%, a gente tenta. Mas aí vem, na hora de demonstrar o caráter de mudança, de responsabilidade, de obediência, na hora do vamos ver, na hora que joga as cartas na mesa, na hora que, você vai obedecer ou não vai, cria-se a situação, você obedece. Na hora que Deus então fala, tudo bem, você orou, você me disse bom dia, você teve tempo a sós, agora eu vou jogar as cartas. Aí, na hora da obediência, você obedece. Na hora do ato, que você entra em cena, aí você tem os céus, a Bíblia fala que é uma nuvem de testemunhas, são o mundo espiritual, demônios e anjos, olhando para você, aí você obedece ou desobedece? Eu posso entrar para o ninho, ou para o caminho da religião, eu preparo o ambiente, eu demonstro que eu gosto dele, eu crio um clima, eu boto um CD, mas e na hora que não tem música, que não tem nada, que só está eu, pensando que só, eu penso que só, às vezes eu estou tão sozinho que nem Deus está me vendo. Quem já teve essa sensação? Quem, irmão? Claro que só eu que tive essa sensação, ninguém mais teve essa sensação. E aí, lá em Filipenses, a Bíblia diz no verso 8, verso 9, né? Que Deus deu um nome acima de todo nome. Deus o coloca e fala, você está acima de tudo. De tudo. Porque você fez o que devia ser feito. Você não apenas falou, mas você realizou. Eu anotei alguns versículos aqui para a gente discutir nessa manhã. Vamos lá? Deuteronômio 5:29. Momento especial de construção, de mostrar para as outras nações quem era Deus e quem era o povo de Deus. Aí Deus começa a pedir coisas para as pessoas. Usa a vida de Moisés. Diz assim: quem dera a eles tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha só, houve um mover, a qual Deus começou a pedir algumas coisas, as pessoas começaram a trazer. Mover de Deus, um derramar de Deus. E aí Deus fala: quem dera que não fosse só aos domingos, quem dera que fosse todos os dias, e que eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os filhos deles. Quem está entendendo? Estou falando sobre obediência.
João capítulo 14, verso 15. Lá no Novo Testamento, diz assim o texto. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem falou isso? Jesus Cristo. Se vocês me amam, vocês falam, quem é que ama Jesus? Olha que coisa linda, olha que coral lindo. Quem ama Jesus? Completa o versículo. Se vocês me amam, por quê? Porque falar é muito fácil, agir é um pouco mais complicado. Lucas 6,46 é apenas um ensino pedagógico nessa manhã, algo que vai nos tirar do conformismo, do comodismo, melhor dizendo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Podem me chamar de Salvador, mas de Senhor não. Porque o texto diz, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome nós não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos sinais e maravilhas. Por que vocês chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Textos fortes nessa manhã. Ainda em tempo, Tiago 1,22. Diz assim o texto: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A prática foi o que Cristo fez. O verbo se fez. O verbo se fez. O verbo se fez. Tomou atitude o verbo. E tem gente que fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que faço. Uma coisa assim. Aí vem Tiago, irmão do Senhor, e diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tem gente que me ouve há quanto tempo? Pergunta para ele, faz quanto tempo que você ouve esse baixinho? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Gente, igreja é uma coisa boa. A gente nunca manda ninguém fazer coisa errada, já reparou? Você já ouviu esse rapaz aqui, com essa barbinha meia branca, mandar você fazer alguma coisa errada? Hein? Que dia que você me viu mandando você fazer uma coisa errada? E tem gente que está aqui comigo há 15, 16 anos. Que dia? Hein, dona Lázara? Faz um bom tempo, não faz um bom tempo que a gente se conhece? Né, beleza? Né, irmã Divina? Que dia que você me viu falando, Divina, faça isso que Deus não vai ver não, pode fazer. Marcos 5,19 para a gente ir para casa daqui a pouquinho. Jesus não o permitiu. 5,19, Marcos, né? Ou é Mateus? Deixa eu ver aqui. Mateus 5,19, me perdoe, eu falei Marcos. Ela está mais atenta do que eu. Todo aquele que desobedeceram a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Para terminar, 1 João 5,3. Pastor, o que é o amor? O que é o amor, pastor?
porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pergunta para o teu irmão, o que é amor mesmo? Tem uns que pensam que amor é beijar na boca, de língua. Tem uns que chamam o outro, ô amor! Amor! Quando está meio azedo, o que, amor? Nisso consiste o amor de Deus. Consiste, está ali, existe para isso, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fala para o seu irmão, ser crente não é pesado. Quem aqui, eu já fiz isso. Há um tempo atrás, eu tive a audácia de falar, nossa, pesado, hein? Fazer as coisas para Deus está pesado, hein? Meu Deus. Quem já pensou isso? Só vós três, 4, 5, 6, 80, 100. Viu, Raquel? Fazer a obra de Deus não é pesado. Porque senão a gente tem que rasgar esse 1 João 5 aí. Aí Jesus Cristo, voltando para o texto de Filipenses 2, verso 10 agora. Filipenses 2:10. Glória a Deus, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O cara venceu na obediência. Jesus Cristo venceu na obediência. E ainda que lá no Getsemane ele rogasse a Deus, Pai, para o Senhor tudo é possível, e se for possível, passe de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade que eles escreveram é que Cristo morreria na cruz para me salvar. Por isso que uma vez, quando Pedro entra na frente de Jesus, e Jesus fala, olha, eu vou morrer e eu vou me entregar para essa morte. Pedro entra na frente de Jesus e fala, Jesus, ninguém vai tocar no Senhor, porque se tocar no Senhor, só depois que passar por cima do meu cadáver, na linguagem do pastor Mar. Aí Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás, porque a vontade do Pai é que eu obedeça até a morte, e a morte de cruz. Esse propósito ninguém tira de mim. Eu vou obedecer até o fim, até o fim. Arreda-te de mim, Satanás. A única pessoa que está querendo que você desobedeça, essa pessoa chama-se Satanás. Coloca a mão à altura do seu coração nessa manhã. Se você puder ficar em pé, eu quero orar contigo. Pai, nessa manhã, nós estamos aqui como igreja. E como igreja, Senhor, nós nos colocamos na dispensação da graça. Nós estamos aprendendo durante todo esse mês sobre obediência. O obedecer é melhor que sacrificar. Que o Senhor venha a nos levar a uma dimensão maior.
dispostos, ó Pai, a realizar a tua vontade, não a nossa.